Fala, meus amigos são paulinos, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo aí essas últimas notícias do Tricolor. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí dessa situação de Oscar, possível aposentadoria do jogador devido ao seu problema cardíaco. Além disso, preparação do São Paulo para o jogo da próxima semana contra o Corinthians e também saiu o sorteio do Paulistão já de janeiro, agora de 26. Estou trazendo um corte aí com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Volta agora com o futebol nacional, destacando o São Paulo. Edu Afonso está conosco para atualizar primeiro, Edu, as informações, claro, também do Oscar, não é? As atualizações do Oscar, mas muito sobre o São Paulo e o futuro da próxima temporada do Tricolor, hein, Edu? Valeu, Bruno. Voltei aqui do CT da Barra Funda. Deixa eu começar a falar em 2026, embora 2025 ainda seja para o São Paulo uma verdadeira decisão nos últimos jogos. O próximo é contra o Corinthians, quarta-feira da semana que vem na Arena. E o São Paulo, neste momento, em 8º lugar, está naquele compasso de espera. Vou para a Sul-Americana como 8º colocado ou, de repente, próximo ao Natal eu recebo um presentão. O Cruzeiro bate campeão da Copa do Brasil e eu, como 8º colocado, eu, São Paulo, digo, entro na pré-Libertadores. Isso vai influenciar muito no planejamento para o ano que vem, principalmente no quesito financeiro. Tanto que, como a pré-temporada vai ser curtíssima e as férias não serão de 30 dias, o São Paulo nos 2 últimos dias está adiantando já testes físicos e médicos aqui, como fez ao longo das últimas temporadas. Tenta economizar 2 dias de pré-temporada nessa temporada ainda. E ontem, no evento da Federação Paulista, o Carlos Belmonte, diretor de futebol, falou sobre este planejamento para o próximo ano. Eu nunca gosto da montagem específica para a competição. É claro que a Libertadores te dá mais recurso, então pode nos ajudar do ponto de vista financeiro. O orçamento está sendo elaborado, está sendo feito, mas nós estamos trabalhando sem pensar em Sul-Americano e Libertadores. Nós estamos pensando em trazer jogadores que possam ajudar o elenco do São Paulo, seja no Paulista, na Sul-Americana ou na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro. A montagem do elenco é visando um São Paulo mais forte dentro das nossas possibilidades em 26. Bem, Belmonte falou entre 2 e 3 reforços pontuais para a próxima temporada, mas claro que isso depende de algumas circunstâncias. Uma delas é o próprio Oscar. Oscar voltará a jogar profissionalmente? Neste momento não há uma certeza, muito pelo contrário. Há mais uma tendência, probabilidade com o acontecimento ontem aqui no CT, que ele talvez tenha feito contra o Corinthians, no primeiro turno do Brasileiro, quando ele cai no Morumbi no começo do jogo e tem problema em 3 vértebras, sua última partida como profissional. Ainda o Belmonte garantiu que ele permanecerá como diretor de futebol. Teremos um ano político bastante complicado no São Paulo no ano que vem, no mínimo até o final dessa temporada. Ou seja, ele participa do planejamento da equipe, que ele pode nem ser o diretor de futebol no próximo ano. Sobre o Oscar, só reafirmando o que dissemos na primeira entrada, passou a noite estável, está fazendo um exame hoje de monitoramento do coração 24 horas, amanhã repete todos os exames, está sendo assistido por médicos do Einstein e ainda hoje deve sair um boletim médico assinado pelos médicos do Einstein e solto, divulgado pela assessoria de imprensa do São Paulo Futebol Clube. Bruno. Edu, continua com a gente, tá? É importante você trazer essas informações do Oscar, mas continua porque tem toda essa questão política do São Paulo nessa próxima temporada, que é importante agora para o nosso assunto. 2026 será ainda mais difícil? O Muricy falou isso ontem. Foi, Eugênio, lá, a Rádio TMC, né? Títulos na década, um Paulistão, a Supercopa e também a Copa do Brasil, claro, de 23. As dívidas atuais, batendo aí em 900 milhões. E tem nessa temporada, em 61 jogos, 50% de aproveitamento. O Rafael Marques também está conosco. Pois é, se for ainda mais difícil, Eugênio, como o Muricy destacou ontem, qual será que vai ser em esse 2026 do São Paulo? Qual caminho o São Paulo deve seguir? Bem, com a manutenção do que existe hoje dentro de São Paulo, não vejo muita possibilidade de mudança. Tá? Se você continuar tendo as pessoas que estão nos lugares, o Casares como presidente, o Belmonte como representante do futebol, a gente não consegue ver algo muito diferente do que teve esse ano. Tá? O São Paulo não tem, assim, hoje uma administração de futebol progressista, assim, que esteja pensando a médio e longo prazo. É uma administração que vai apagando incêndio.
vai tentando resolver o que dá para tapar um buraco aqui, tapar um buraco ali. Ela não está propondo novidade, ela não está propondo o futuro do São Paulo. E, acima de tudo, existe, claramente, um racha político entre esses dois poderes. Entre o Casares e o Belmonte. São duas forças rachadas dentro do mesmo clube. Isso é muito difícil. Os nomes mais importantes do comando do futebol. Exatamente. Então é difícil pensar algo muito melhor do que esse ano. O que seria o ideal é que o São Paulo, na hora das suas contratações, usasse muito mais a inteligência esportiva do que ficar recorrendo a jogadores que um dia já passaram pelo clube, que tiveram sucesso e que marcaram sua carreira na Europa e tal, mas são os casos, por exemplo, do Lucas, que teve um momento de brilho no primeiro ano que voltou, do Oscar agora e de outros, que você precisa saber se esses caras vão entregar quanto na prática, porque é um ano inteiro sem eles. É um ano inteiro sem eles. Então foi feita uma avaliação exata, a gente lamenta muito, torce muito para que o Oscar se recupere dessa questão do coração agora, mas não é essa questão a qual eu estou me referindo. O ano inteiro que ele não jogou. Essa é uma questão à parte, né? Por outros problemas. Claro. Então, assim, quando foi feita a contratação, você pensou nisso? Porque é um cara que chega com o status de a grande contratação do ano. Sim. E não consegue jogar. O outro que veio ano passado, que ano passado ajudou sim, esse ano não jogou. Então, adianta ter esses jogadores? Qual é o perfil de jogador que eu vou procurar? Eu acho que São Paulo precisa ser mais assertivo, na acepção da palavra. Assertivo não é de acertar, não. Tem que ser mais direto e certo e ter mais convicção nas decisões que toma a partir de ciência do futebol. Para contratar jogadores com potencial técnico, físico e de mercado. Tem que saber identificar esses caras. O São Paulo ainda é uma camisa que atrai muita gente com potencial. Mas você tem que saber quem são esses jogadores. O Hernan, o Edu Afonso, eles trazem pra gente, o Jailson, que é assim, a prioridade é rejuvenescer elenco. Pô, mas... Mas demorou quanto tempo para perceber isso também, né, Jailson? Enquanto vocês falavam aqui, eu estava até mexendo aqui no telefone, porque é algo que já me incomoda há um tempo, e alguns São Paulinos que eu já conversei, é a mesma coisa, é a questão da básica. E assim, já teve a discussão da base esse ano, a gente já falando, aí tem a questão do leilão, né, de Cotia, que a torcida fica com muita raiva. Eu já abri aqui, fui rapidamente só para relembrar os nomes. O Lucas Ferreira, que tinha começado a se destacar do lado direito, ainda com o Zubeldia, quando o Cedric estava numa fase ainda mais ou menos. O Lucas Ferreira foi vendido por 10 milhões para o Shakhtar. O Matheus Alves, a mesma coisa, foi vendido por 5 para o CSKA. O Henrique Carmo, que já tinha entrado no lugar do Lucas Ferreira, se minha memória não me deixa enganado, foi vendido também por 5. Então, assim, a primeira proposta que chega na molecada... O Jailson, é porque precisa do dinheiro. Sobre isso... Até por conta do 1 bilhão. A gente está falando de quase 1 bilhão de dívida do São Paulo. E eu não me esqueço de uma entrevista do Zubeldia ainda, ano passado, na época de mudança de uma temporada para outra, aqui para o Bola da Vez da ESPN, quando ele disse que a prioridade esse ano era fazer uma grande venda de jogador, não era conquistar título. E não fez grande venda, se for parar para mas vendeu alguns. Vendeu, tudo bem, mas hoje... Assim, antes de ganhar título, eu tenho que revelar um jogador da base que seja vendido. Mas pensando no futebol de hoje, aqui no Brasil, que a gente tem lidado com realidade de euros, milhões de euros, 10 milhões de euros... Não é tudo isso. Para transferência. Mas tapa buraco. Exatamente. É para tapar buraco. Paga a próxima folha. É para tapar buraco. O Rafa tá com a gente, né? Pra gente falar sobre isso, porque aí entrou, o Eugênio lembrou do Zubeldia, e isso também é interessante, né, Rafa? Que a gente vê o aproveitamento ali, o Edu pode até me ajudar também, né, Rafa? Mas assim, a gente vê o aproveitamento ali no ano, 50%. Aí troca o técnico, se é Crespo, se é Zubeldia, se é o Diniz, se é o Dorival, o aproveitamento não sai daquilo. Ou seja, a gente vê que existe um limite, um padrão ali no São Paulo. E tem gente que acha, né, Bruno, um abraço a você, ao Eugênio, ao Jailson, fã de esporte, que as questões que envolvem a base, a formatação do clube no extracampo interferem menos no campo do que as pessoas podem achar. Não, interferem muito, sim. Exatamente. Na verdade, se você não tem a casa arrumada, nada que acontece em relação às 4 linhas vai se sobrepujar a isso. Sabe aquela frase antiga que virou até nome de livro? A bola não entra por acaso? É isso. A bola não entra por acaso. É preciso que tudo esteja
funcionando para que os resultados em campo aconteçam. O produto fim, que é o jogo, é reflexo de tudo que você planeja e executa ao longo de uma temporada. Corroborando com o que o Eugênio e o Jailson já disseram em relação aos diagnósticos dos problemas do São Paulo, a sensação que a gente tem é o seguinte: primeiro, em relação à precificação, é preciso dizer para o torcedor, e eu sei que o torcedor se enraivece quando vê o São Paulo vendendo um talento por 5, 6 milhões e o Palmeiras vendendo um talento por 22, 23. Quem precifica o jogador é o mercado. E não adianta o torcedor ficar achando que olhar para a venda do vizinho vai servir para explicar uma suposta má gestão do seu clube. Não é o São Paulo quem estabelece o preço. O que estabelece o preço é o mercado. E o mercado usa que parâmetros para isso? Os parâmetros que envolvem, dentre outras coisas, a realidade do clube vendedor. O que o mercado do futebol sabe? Que o São Paulo hoje, clube gigante, tem problemas financeiros sérios, como o Corinthians também tem, como o Vasco também tem, como outros clubes grandes também tem. Se o São Paulo passa por essa realidade, não é ele quem tem o poder de barganha. Quem tem o poder de barganha é o agente que faz a intermediação da negociação. E aí o clube que está comprando paga menos e o clube que está vendendo o São Paulo aceita, porque imagina a possibilidade daquela negociação ser conclusiva, de não surgir uma outra oportunidade no mercado. Esse é um ponto. E uma outra situação que eu acho também que é legal dizer. Quando se fala sobre mapeamento de mercado, tirando o Marcos Antônio, que eu acho que é um exemplo bom para a gente citar, o São Paulo não contratou nenhum jogador de mercado que não tivesse ou uma vinculação afetiva com o clube, já um histórico vestindo a camisa do São Paulo, ou que não viesse de graça. Então, assim, é uma realidade que também precisa ser considerada. Será que o scout do São Paulo trabalha adequadamente e o comando não faz a roda girar? Ou o scout do São Paulo não trabalha de maneira compatível com a grandeza do clube e a expectativa do torcedor? Essa é uma pergunta que eu acho que, por enquanto, fica sem resposta, né? E a lateral direita te resume tudo isso que vocês falaram. Cedric. Foi buscar o Cedric. E o Mailton. Então, aí foi buscar o Cedric. E O Enzo veio de graça? O Edu vai saber melhor do que a gente de cabeça. O Enzo veio de graça? Não, o Enzo veio na negociação com o Galopo, ele já cumpriu as metas estipuladas de jogos, então vai ser abatido, caso o River compre o Galopo, vai ser abatido o valor do Enzo, que na ideia do São Paulo é um dos jogadores que deu certo nessa aposta, que o Rafa foi preciso, cirúrgico. O scout trabalha com aquilo que o São Paulo tem disponível. E o que o São Paulo tem disponível hoje é contratar jogador liberado no mercado, sem pagar ao outro time qualquer quantia, ou conseguir essas permutas, essas trocas, que é o caso do Enzo Dias, que vem como parte do pagamento do Galopo. Então, mas eu ia citar a lateral direita, porque assim, você tem uma tentativa com o Cedric, que é um cara, né, mais experiente e que vem de graça, né? O Cedric não teve valor, né, Edu? Foi aquela história dos 3 meses. Tava depois... parado. Isso. Tava parado. Aí tem o scout que tenta o Mailton, que vinha bem na Série B, mas talvez não tenha sido tão assertivo como o Eugênio falou. E a solução pode ser o Mike. Que tá na Bahia. Mas que se também jogar muito, vai embora. Se pintar 4 milhões de euros, mete o pé. Você tem em uma posição o resumo disso tudo, Edu. Então, é bom a gente assim contextualizar. O São Paulo vendeu jogadores, eu acrescento essa lista do Jailson, William Gomes no começo do ano para o Porto, porque esses eram exatamente os preços de mercado desses atletas. Eles vão estourar. Aí o São Paulo tem que ter grana no caixa para bancar esse estouro aqui e ele valorizar depois de um tempo e sair por um valor maior de mercado. Como não existe esse dinheiro e o São Paulo precisa terminar o ano no azul ou empatado, esses jogadores saem no valor de mercado. Porque o São Paulo fica assim, como eu vou ter a certeza que a proposta de 5 milhões pelo Matheus Alves será de 20 daqui a um ano? Ou será de 1? E do William Gomes, a mesma coisa. O que o São Paulo tenta para se resguardar? Mantém uma porcentagem. E a exemplo do Antony, reza para o jogador estourar na Europa e esses 20, 10% renderem uma boa grana daqui a 1, 2, 3 anos, quando acontecer uma nova transferência. A base será bastante aproveitada no ano que vem, porque não há dinheiro, mas da mesma forma que aconteceu esse ano. Se destacou, apareceu proposta, vai embora. E os dois que estão agora nessa reta
sendo avaliados são Rodriguinho, que até teve uma queda agora recente, e o Mike, que está em alta. São os 2 novos jogadores da base que estão sendo de exemplo para o mercado. E essa é uma realidade de quase todos os clubes, ou da maioria, pelo menos. O Edu, bom, e além de tudo, como o Edu falou, é um ano de eleição, o ano que vem no São Paulo. A gente não sabe se o Rui Costa mesmo continua, apesar de ter contrato, o próprio posicionamento do Belmonte também. Edu, obrigado, viu? O que tem de real? Qual é a gravidade? Qual é o problema exato que o Oscar tem? Bom dia a todos, Renata, amigos. Todo quadro de síncope, que é um desmaio, que é passar mal, vamos chamar assim, vamos tentar trazer para a linguagem mais leiga, né? Você desmaiou, tem que investigar, ainda mais sendo um atleta de alto nível, de alta performance, para ver se não há nenhuma patologia associada àquele sinal, sintoma apresentado. Ele, segundo o próprio presidente falou, ele estava fazendo os exercícios para avaliação de saúde, né, cardiovascular, e teve esse mal-estar súbito. Desmaiou, foi socorrido prontamente, havia equipes lá do Einstein, equipes do próprio São Paulo, que imediatamente o socorreram. Aí o que se faz? Leva para o hospital e averigua. Então o que tem que fazer? Tomografia coronariana, eventualmente uma cinecoronariografia, todos os exames laboratoriais possíveis para se identificar a razão desse mal-estar. Muitas vezes não é nada. Existe um quadro muito comum, e no São Paulo eu tive 2 jogadores com isso pós-jogo, com desmaio, palidez, desespero assim de ver a situação, e depois aferido todos os exames, não achou nenhuma causa aparente. Chama síndrome vasovagal, né? O nervo vago é aquele que, o 10º par craniano, ele é que estimula coração, intestino, enfim. Ele que é involuntário, não tem controle automático, ele é involuntário. Então, ele pode ser estimulado e promover uma alteração de baixo débito cardíaco, frequência cardíaca baixa e desmaio, porque ele é o que controla involuntariamente excessivo, para bruscamente, tem essa situação de transpiração, palidez e desmaio. Isso ocorre com muita gente e em muitos lugares. Aí você vai tentar entender por que aquilo aconteceu e afastar arritmias, patologias do coração, isquemia. Se não acontecer nada, Oscar, boa tarde, vai jogar. Não foi nada. Foi só um sintoma, um mal-estar súbito. Pesquisadas todas as outras possibilidades, não se encontra um diagnóstico. Foi assim com 2 atletas que eu tive lá, de alta performance. Fizemos todas as avaliações, não deu nada, voltou à vida normal e é isso que eu desejo para o Oscar. Porque a gente, quando ouve falar num quadro cardíaco, como aconteceu, por exemplo, com o Paulo Henrique Ganso, sim, que ficou afastado, passou um tempo longe do futebol, todo mundo se assusta, ainda mais o Oscar, que não é tão jovem assim, um atleta já experiente, e que o São Paulo vem esperando por ele ao longo do ano, porque ele passou por lesões na vértebra, na panturrilha, teve problemas também. Então, dá para tranquilizar a torcida do São Paulo? Eu, sem estar ao lado do caso, obviamente, eu posso dizer que isso vai dar tudo certo. Porque fazendo os exames, os primeiros exames, como foi dito aqui pelo próprio presidente, estão caminhando bem. Então é muito frequente acontecer esse tipo de alteração. Ele vinha também de recuperação de uma lesão na panturrilha. Talvez não estivesse sendo submetido a esforços intensos. E quando você faz essas provas cardiológicas, o médico que instrui o teste fala, vai, mais um pouco, vamos, tal, para tentar fazer com que o coração atinja uma frequência máxima para poder avaliar a sua função. Nesse processo todo, talvez ainda ligeiramente destreinado, ele tenha sofrido esse tipo de síndrome vasovagal, que hoje tem um nome mais atualizado, e desmaiado. Aí tem que fazer tudo que é exame. Do que vai acontecer, se Deus quiser, nada vai acontecer e ele vai estar muito bem. E vou trazer aqui agora uma matéria do GE trazendo algumas informações aí do tricolor, abre aspas, vejo que falta para o São Paulo vender Galopo ao River Plate e concluir a compra de Enzo Dias. Meia está muito perto de cumprir meta que obriga o time de Buenos Aires a pagar pelo reforço. Lateral já atingiu o objetivo no tricolor e aguarda conversa entre as diretorias. São Paulo e River Plate ainda não sentaram para concluir as transferências definitivas de Enzo para o clube do Morumbi e de Galopo para a equipe argentina. Mas no tricolor há boas expectativas de que as negociações de fato aconteçam. Pelo lado de Enzo, tudo é caminhado, o lateral esquerdo bateu as metas estabelecidas em contratos
em contrato e deve ter 60% dos seus direitos adquiridos pelo tricolor por 2 milhões de dólares, cerca de 10,5 milhões de reais. No caso de Galopo, porém, ainda falta um jogo para acionar o gatilho do acordo. Dos 52 jogos do River na temporada, Galopo fez 32, mas apenas 25 deles por 45 minutos ou mais. Por contrato, a exigência para a compra é de 50% dos jogos do time nesta condição. No último fim de semana, o River perdeu o clássico para o Boca por 2-0 e ele atuou por 31 minutos. Resta mais um jogo da fase classificatória do Clausura e, caso avance, o River ainda pode disputar mais 4 jogos, oitavas, quartas, semifinal. Num cenário hipotético, caso o River avance para as oitavas, chegará a 54 jogos na temporada. Galopo, se atuar mais de 45 minutos nestes 2 jogos, chegará a 27 e terá cumprido a meta. Procurado pelo GE, o pai Marcelino Galopo disse confiar na permanência do filho na Argentina. Caso o acordo ocorra, o River pagará 3,6 milhões de dólares, cerca de 18,9 milhões na cotação atual, para ficar com o jogador em definitivo. O tricolor, neste caso, manteria 40% dos direitos. Caso os dois negócios se concretizem, o São Paulo ficará com Enzo e levará cerca de 8,5 milhões de diferença com as duas transferências efetuadas. E aí, torcedor são paulino, qual a opinião de vocês nessa negociação? Enzo Dias e mais 8 milhões e meio de reais nos cofres do São Paulo? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu, tricolor!